falando de empreendedorismo social, estamos falando de questões de empresariais versus sociais. E a questão aí, eu volto para a questão do empreendedor versus o empresário. Que, na maneira que eu vejo isso, o empreendedor é aquela pessoa que empreende, que faz acontecer ela própria. Tem a visão e que empreende. O empresário, na minha opinião, é o empreendedor que faz diretamente e através de terceiros. Quer dizer, o empresário é uma pessoa que trabalha muito mais a intersetorialidade e trabalha muito mais através de terceiros para realizar a sua visão do que o empreendedor. O empreendedor é um fazedor, o empresário é um fazedor e é um fazedor através de terceiros também. O que é uma empresa? Uma empresa é tudo isso. Quer dizer, são todos esses atores, todas essas componentes na empresa. No centro da empresa está o acionista. Quer dizer, quem é o acionista? É a pessoa que traz os recursos para a empresa. A empresa que está na bolsa é acionista que está na bolsa. Empresa fechada é o acionista de empresa fechada. E muitas vezes o próprio empresário é também acionista. Então tem dois chapéus. Tem o chapéu do dono e o chapéu do executor, do realizador. Isso é na grande maioria das pequenas e médias empresas, no Brasil e no mundo inteiro. E toda essa relação aí, a questão de clientes, de colaboradores, de bancos para empréstimos, né? Fornecedores e prestadores de serviço, os competidores, a comunidade, o meio ambiente e o governo, que entra do ponto de vista de regulação, do ponto de vista de auditoria, do ponto de vista de taxação. Então, isso é o setor privado. Agora, em cima de tudo isso, portanto, se tem uma diferença entre um e outro, só isso, quer dizer, no centro, ao invés de acionistas, estão os doadores e os patrocinadores. Então, a relação de empresa privada com os acionistas, com o dono, é uma relação de cima para baixo? Não é. Não é uma relação de cima para baixo. O acionista dá o dinheiro e o acionista quer retorno financeiro. Tá? E o acionista influencia nos caminhos que a empresa caminha. Ou do ponto de vista social, ou do ponto de vista de competição ferrenha, ou do ponto de vista de sair do Brasil e investir lá fora, ou do ponto de vista de comprar outra empresa, ou de ser vendida, ou vender produto, ou vender serviço responsável. O acionista atuante age nessa arena também, além do dinheiro. Nas empresas sociais, a gente está falando de doadores e patrocinadores que fazem. Agora é difícil pra caramba isso, né? Você está lá com dinheiro, está com a carteira assinando, e os zombeiros estão todos esperando dinheiro, faltando dinheiro. Mas a relação não pode ser uma relação desigual, não pode ser uma relação de cima para baixo. Por quê? Você vai criar dependência, você vai criar um círculo vicioso que você vai sair de uma doação e de um patrocínio para outro. E não cria sustentabilidade, e não cria uma relação de crescimento e de independência. Para fazer tudo isso, o que é que a gente precisa? Nessa diferença, tem uma coisa igual que chama-se gestão e governança. Gerir um empreendimento social ou empresa social tem muito pouco de diferença com uma empresa privada. Uma procura lucro financeiro, a outra procura lucro social. Mas a sustentabilidade, o crescimento, a independência tem que ser a mesma, de uma e de outra. Tem uma diferença também muito interessante entre a liderança do empreendedor social e do empresário ou do empreendedor privado. Na empresa privada você tem hierarquia mesmo. Você tem chefe, subchefe, superintendente, colaborador, soldado. No terceiro setor, então você tem uma liderança natural
e uma liderança imposta ou adquirida pela sua patente empresarial. No terceiro setor, você trabalha com gente voluntária, intersetorial, com interesses diferentes, muitas vezes, conflitantes, com uma filosofia de tempo, de trabalho, de dedicação totalmente diferente, e você está lá dependendo daquelas pessoas, horários diferentes, estruturas diferentes, senhores diferentes, cada um respondendo a um senhor diferente, e o líder social tem que alinhavar tudo isso. Então a liderança social é uma liderança muito mais complexa e muito mais de ser merecida, ser conquistada, do que na liderança empresarial. Empresarial não cumpriu, demite, substitui, transfere. Na parte social, você pode fazer isso ainda, mas muito mais reduzidamente. Porque a interdependência é muito maior no lado social do que no lado empresarial. E existe, obviamente, uma questão também interessante, que é a questão de que no lado social, o empresário, a empresa procura a dependência do consumidor. Quanto mais dependente o consumidor for em você, melhor para a sua empresa. Ele vai voltar e ele vai querer sempre o seu produto. Né? Então você tem todas essas imagens de mulheres lindas, maravilhosas, nunca são gordas, né? São todas pintadas o tempo todo, em 24 horas por dia do dia, etc. Para quê? Para criar dependência no consumidor. Né? Aqueles produtos gostosos, aquelas coisas, aquelas comidas maravilhosas, para quê? Para criar dependência do consumidor. Na parte social, o que o empreendedor social quer é exatamente o oposto. É dar asas e independência para seu investimento. Você não quer criar dependência nenhuma, muito pelo contrário, você quer criar independência, sustentabilidade, autossustentabilidade. Então são diferenças, mas no fundo, a relação é muito semelhante das necessidades de cada um. E os dois dependem de iniciativas, o que eu chamo, e de terminativas. Quer dizer, tem que iniciar e tem que terminar o seu projeto. E matar 1 leão por dia, e conquistar 1 por dia, iniciativas e terminativas, iniciativas e terminativas. Tanto no setor privado, quanto no setor social.